na prevenção do parto pré-término. Quando tenho uma mulher embaraçada com cuello curto, com a longitude cervical menor do que 25 milímetros, eu tenho pelo menos 3 pacientes la paciente com nulípara ou sem história de risco para parto pré-término, embaraço gemelar e cuello curto, e pacientes com história de parto pré-término precoce, mais cuello curto. Vou falar do embaraço gemelar e cuello curto. Há um trabalho publicado em 2017, um estudo randomizado duplo ciego, com 300 mulheres embaraçadas e 600 infantes, que demonstrou que a progesterona vaginal previne o parto pré-término e a morbidade e mortalidade neonatal em mulheres embaraçadas com gemelar e cuello curto abaixo de 25 milímetros. Nesse trabalho, os autores demonstram que a progesterona vaginal em mulheres embaraçadas assintomáticas e com gestação gemelar e cuello curto no segundo trimestre, há redução de parto pré-término entre 30 e 35 semanas e diminuição de morbidade e mortalidade neonatal. Mulheres com cuello curto sem história de parto pré-término. O primeiro trabalho foi publicado em 2007, onde mulheres com cuello medindo 15 milímetros ou menos, entre 20 e 24 semanas, foram randomizadas a receber 200 miligramas de progesterona vaginal, ou placebo, e nesse trabalho houve uma diminuição da taxa de parto pré-término de 30% no grupo placebo e 18% no grupo progesterona. Depois desse trabalho, Sônia Hassan avaliou pacientes embaraçadas com cuello entre 10 e 20 milímetros, entre 20 e 24 semanas, e demonstrou uma redução de 16 para 9% na taxa de parto pré-término, e a conclusão desses trabalhos foi que a progesterona está associada com a redução de 45% de parto pré-término antes de 33 semanas e associado com a diminuição de morbidade e mortalidade neonatal. Depois desse trabalho, uma meta-análise conduzida pelo professor Roberto Romero e por Conde Agudelo. Eu creio que Conde deve estar por aí. Onde está Conde? Agustín. Ali. Olá, Agustín, tudo bem? Perfeito. Neste trabalho, Agustín, com sua experteza, conseguiu demonstrar uma redução na taxa de parto pré-término de 38%, abaixo de 34 semanas, e a conclusão foi clara: obstetras deveriam continuar a realizar o screening, o rastreamento pela longitude cervical no segundo trimestre, e em mulheres
com gestação única oferecer progesterona vaginal para aquela com cuello curto abaixo de 25 milímetros. Mas nós outros também tínhamos um outro grupo de pacientes, de mulheres embaraçadas. Aquelas mulheres que têm uma história de parto pré-término precoce, antes de 34 semanas, que estão grávidas de uma gestação única e que o cuello curto abaixo de 24 semanas. Evidências recentes demonstram que nesse grupo especial, circlagem ou progesterona vaginal pode reduzir o risco de parto pré-término neste grupo específico. Se não houver nenhum tratamento, o risco de parto pré-término é de 15 a 20% abaixo de 28 semanas e aproximadamente um terço terá um parto pré-término abaixo de 32 semanas. Então, tratar é importante e você pode usar progesterona ou circlagem. Qual será a melhor? Agustin não conseguiu demonstrar diferença entre circlagem e progesterona. A redução de progesterona group foi de 41% e no grupo circlagem 33%, mas essa diferença não foi significante e também não foi significante no resultado de morbidade e mortalidade perinatal. Todavia, sin embargo, a seleção do tratamento ideal depende dos efeitos adversos, do custo e da preferência das mulheres embaraçadas e dos clínicos. O que nós outros temos acá? Temos 3 importantes tratamentos em medicina materno-fetal. Sulfato de magnésio para redução de eclâmpsia. Sulfato de magnésio para redução de paralisia cerebral, cerebropulse. E corticosteroides para redução de membrana hialina e neonatal death, e mortalidade neonatal. Se compararmos esses resultados com a progesterona vaginal em mulheres com cuello curto, eu preciso tratar apenas 11 mulheres embaraçadas para evitar um parto pré-término e apenas 18 mulheres embaraçadas para evitar uma membrana hialina. Resultado semelhante à utilização de corticosteroides. Assim, podemos concluir que em mulheres embaraçadas com cuello curto abaixo de 25 semanas, se não há risco clínico, se não há história de parto pré-término, eu posso utilizar progesterona micronizada 200 miligramas por dia ou gel de progesterona 90 miligramas por dia. Se eu tenho cuello curto e embaraço gemelar, a progesterona micronizada 200 miligramas por dia ou 2 vezes por dia, mas é importante esperar os resultados de estudos randomizados controlados. Eu creio que nos próximos 2 meses teremos o resultado dos estudos de Quipros. E em mulheres embaraçadas com cuello curto e história de parto pré-término, progesterona vaginal ou circlagem pode ser utilizada. Sin embargo, o tratamento ideal depende de efeitos adversos, do custo e da preferência médica e das pacientes. Muchas gracias. Perfeito. Ok, gracias. What?